Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, estamos começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e a nossa convidada de hoje ela é diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado desde 2016. E atualmente as suas atribuições são todas aquelas inerentes à governança da Fundação, com foco nos contratos e convênios, firmados, a coordenação de diversos outros projetos, né? E, muito importante também, a gente falar da Flipelô, né, que é o evento que vai ocorrer logo hoje, né, no dia aqui de publicação do episódio, 9 de agosto, e vai até o dia 13. Ângela Fraga, tudo bem com você? Seja bem-vinda no podcast. Tudo bem, um prazer, obrigada pelo espaço. É sempre bom a gente poder divulgar nosso trabalho em outras pairagens, vamos dizer assim, né? Estou à disposição de vocês para o que eu puder ajudar. Legal, eu que agradeço estar aqui. A gente acompanha bastante as feiras literárias, né? Muito à distância, né? Não tem como a gente ir em todas. Eu estou aqui em Belo Horizonte, então quando a gente fala a distância, né, geográfica que a gente tem do Pelourinho, por exemplo, a gente consegue acompanhar a distância, mas eu sou encantado com as feiras literárias e vai ser um prazer enorme a gente conhecer um pouco mais, não só do evento, mas também da fundação, né? A importância que tem de a gente preservar o legado dos maiores escritores brasileiros, né? E Ângela, eu queria até começar a nossa conversa, antes de a gente falar da Flipelô mesmo, falar da fundação, né? Você está como diretora executiva, coordenando as atividades, enfim, imagino que, principalmente agora, pré-evento, deve estar uma loucura aí, um monte de coisa para fazer, mas vamos pensar assim no dia a dia, né? Sem ter esse calor do evento. Como que funciona a fundação, suas atividades? Fala um pouquinho para a gente. A Fundação é uma instituição cultural sem fins lucrativos, né, sediada aqui no Pelourinho, aquele casarão azul que aparece em todo o cartão postal da Bahia, quase. Sim. É uma fundação que tem 36 anos, que foi instituída ainda com a participação ativa de Jorge Amado e Zélia Gattai. Eles viram a instituição ser formada a partir do documental dele, né? Ele teve esse insight, vamos dizer assim, de guardar toda a documentação dele, por exemplo, originais de diversos romances e várias versões de originais, as cartas, livros traduzidos em diversas edições, as fotografias de Zélia, que Zélia era uma fotógrafa e guardou essas fotografias, então ela teve a oportunidade de fotografar muitas personalidades, né, no convívio deles, e isso tudo está aqui na Fundação. Então, o nosso maior legado, a nossa maior missão é realmente a preservação e a divulgação desse acervo para outras gerações. Inclusive estudos também que as pessoas fazem de doutorado, de mestrado, sobre a obra dele, também são encaminhadas para cá. Então, a gente tem realmente um espaço muito diverso e muito significativo de documentos que giram em torno da obra de Jorge Amado. Essa é a verdadeira missão, é a razão de existir da Fundação. Aliado a isso, né, porque a gente está num espaço histórico, que é o Centro Histórico, que é o Pelourinho, a gente tem uma exposição memorial, tipo timeline dele, da vida e da produção literária, uma pequena sala de vídeo que fala das adaptações para cinema e etc. Um pequeno café, que é o Café Teatro Zélia Gattai, onde a gente promove encontros, palestras, discussões e atende ao público de forma geral. Uma pequena loja de souvenirs e livraria, que vende os livros dele, produtos inspirados na obra dele, que essa venda é vertida para a manutenção da casa. Um mirante que vê os telhados do Pelourinho, vê até a Baía de Todos os Santos. Uma sala de cursos para promoção de oficinas, que a gente aluga eventualmente, e a renda também é revertida para a Fundação, para a manutenção da casa. E o projeto da Flipelô foi um projeto que nasceu nessa expectativa, porque por a Fundação ser uma instituição cultural privada, sem fins lucrativos, a sua manutenção é sempre dependente de convênios, de parcerias, de patrocínios, né?
E a gente Sim. tem despesas fixas que têm que ser pagas. Sim. Então, a gente cobra uma pequena taxa de ingresso, e para poder manter a casa, e criamos a Flipelô na expectativa de gerar um recurso. Quer dizer, a gestão desse projeto é feita pela Fundação, e alguma mais-valia que eventualmente haja de coordenação, etc., é revertida para a manutenção da casa. A ideia era essa. A gente achava que um projeto de entretenimento teria mais luz para que os patrocinadores se interessassem. E, de fato, isso aconteceu, né, há 7 anos, por exemplo. Traz uma visibilidade maior, né? Uma visibilidade maior, Sim. abre mais espaços. E realmente isso aconteceu. Há 7 anos, o Instituto CCR, a CCR, apostaram no projeto, sem a gente nunca ter viabilizado nenhum, acreditaram na gente, no nosso projeto, no nosso sonho. E a Flipelô, em 2017, já aconteceu de uma forma muito interessante, muito grande. Eu acredito, por conta das redes que a gente conseguiu de adesão, que também é uma das missões de Jorge Amado, que ele deixou, uma das missões que o Jorge Amado nos ensinou, é a de romper muros e criar pontes. Então, nós estamos no Pelourinho, trabalhamos em prol do benefício do sítio histórico também, e a comunidade do Centro Histórico abraçou a festa de uma forma particular deles. Então, isso fez com que a festa fosse, logo na primeira edição, muito significativa. Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? E assim, os amigos também contribuíram muito, né? Maria Bethânia participou, abrindo a festa na primeira edição, pela amizade e pela consideração que ela tinha por Jorge Amado Zélia. Abençoou isso como madrinha mesmo da festa, e isso deu uma dimensão de mídia, vamos dizer assim, interessante, e fez com que a gente conseguisse abrir outros caminhos. Mas, de verdade, a CCR tem realmente, o Instituto CCR, apostado muito nesse caminho nosso. E esse ano, mais especificamente, a gente começou a trabalhar de um jeito formativo, de formação de plateia de novos leitores. Então, desde maio, que a gente vem trabalhando com as escolas, num projeto que a gente intitulou Uma Quarta de Free Pelô, que é a quarta-feira gratuita. Toda quarta é gratuita, e a gente incentiva com formadores e educadores a que as escolas venham. Então, eles não vêm simplesmente porque é de graça, mas a gente manda buscar. O formador vai na escola e consegue ativar o grupo em algum projeto que eles estejam trabalhando, quer literário, quer de teatro. Esse ano mesmo a gente teve uma formação muito interessante em torno do bicentenário do 2 de julho. E aí as escolas vêm e participam de uma rota de museus gratuitamente, não só da Fundação, mas outros museus do Centro Histórico também, por incentivo nosso, promovem a gratuidade nas quartas-feiras. E aí tem sido muito interessante, porque na Flipelô vai acontecer essa culminância do estudante ele está sendo preparado desde maio para vir a uma festa literária. Entendeu? Que legal. E isso é um leque que se abre de parceria com o Instituto CCR também.
Eles nos apoiaram mais antecipadamente e a gente pretende também, pós-Flipelô, continuar com o projeto das quartas-feiras, trazendo, inclusive, vans da estação do Campo da Pólvora, que é bem perto. Tem uma van plotada gratuita. O pessoal sai no metrô e vem gratuitamente para o Pelourinho na quarta-feira. E durante a Flipelô também. Sim. Acaba que uma informação que eu não sabia, você explicou muito bem, que é uma relação extremamente íntima, né, da fundação com a Flipelô, né? Foi uma ação que foi criada, que deu super certo, né, anos atrás, e tem crescido. E a preparação para o evento, né, que, né, igual eu falei no comecinho, agora em agosto, é de meses atrás, com várias ações que são pensadas de forma estratégica para fazer o evento ainda maior e melhor do que do ano anterior, né? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Fazer com que o evento ele tenha muita gente participando, né? Não só pela questão financeira, que é muito importante para a fundação, né? Quanto mais tickets vendidos, o retorno financeiro é mais interessante, mas é o legado, né? É sair talvez do regional e fazer com que a feira seja reconhecida, tenha uma importância, né? Uma relevância, até para a mídia também, para a divulgação nacional, né? Eu até te corrijo quanto a tickets vendidos, porque toda a programação é gratuita, a gente não cobra nada. O ticket que você fala é do... É o ingresso da fundação normal. Sim, é o que tem recorrente, né? O recorrente normal. A gente tem durante o ano. Ingresso de R$10, fora as quartas-feiras que são gratuitas. Mas na Flipelô é absolutamente tudo gratuito. E realmente a gente está experimentando esse ano um boom de nacionalização, porque a gente tem tido muito... Eu acho que a CCR também, esse ano, já é o 7º ano junto, eles têm colaborado muito com a abertura desses canais fora da Bahia. E você sabe, você está em Minas, você sabe que o eixo Rio-São Paulo absorve muita coisa. E a gente faz as coisas no Nordeste, só que a gente tem que fazer mais. A gente tem que fazer mais do que todo mundo. Tem que se provar mais, né? Provar mais, porque é difícil, existem preconceitos, etc. A gente não pode querer, apesar da gente estar de braço dado com o Jorge Amado, gente. Jorge Amado não é brincadeira. Não só Jorge Amado, mas quantos escritores são nordestinos, né? Exatamente. Mas assim, a nossa estrela é Jorge Zé, vamos dizer assim, claro. né? Mas é difícil. Então, até por espaço mesmo na mídia e tudo. E eu acho que essa parceria com a CCR, esse ano em especial, a gente está conseguindo uma abertura. Eles botaram uns equipamentos nos aeroportos, né? Falando da obra de Jorge Amado, da Flipelô, da homenageada, que é Mãe Estela. Aqui em Salvador, a gente está com um trem todo plotado com a arte da festa, que está cortando a cidade inteira. Então, isso tudo, de certa forma, chama atenção. Sim. E em tempos de internet, as pessoas postam e repostam e comentam. Então, isso vai abrindo as fronteiras da Flipelô no Brasil e eu acho até que no mundo, porque... Claro. Alguns escritores internacionais aderiram ao evento, sem a gente fazer o convite. Assim, as embaixadas estão mandando escritores, mais especificamente a Embaixada da França e a Embaixada do México. O Consulado do México e a Embaixada da França. Está mandando escritores importantes participarem do evento, porque acham interessante que eles estejam aqui. Então, inclusive, eu estava vendo a programação, e também tem escritores, né, da nova geração, vamos colocar assim, que também são influenciadores, né, que vão participar. Então isso também ajuda muito, né, porque são aqueles que estão muito nas redes sociais. Então tem um público muito grande, pode não estar presente, mas vai carregar o nome da Flipelô, pelo menos nas redes, né. A gente sentia uma lacuna do jovem, do adolescente, muito. As crianças vinham muito com os pais, etc., e os adultos frequentavam muito. A gente sentia isso. Aí, desde o ano passado, a gente criou um espaço chamado a Vila Literária, que é o espaço do autor independente. E lá a gente privilegia aquele escritor que não tem editora formal, editora comercial. Independente, autor independente mesmo. Autor independente. E aí a gente traz outros que já não são tão independentes assim, mas que começaram como a Clara Alves, que era autora independente, hoje é best-seller. Então, a gente traz alguns para contarem como foi esse caminho, essa história. E aí a gente acha que vai ter uma adesão muito importante, assim, até pelo que a gente vê. Essas pessoas normalmente têm redes sociais, canais, blogs, e se comunicam, né? E a gente está vendo que esse crescimento tem sido uma constante na Flipelô desde a primeira edição para cá.
E fora da Flipelô, um ponto interessante que você falou, porque você falou muito dos pais, né, que vão colocar que são os leitores, né, de Jorge Amado, né, e vai querer passar isso para as crianças, para os filhos mais jovens, mas tem uma lacuna ali do adolescente e do adulto de 20 e poucos anos, vamos colocar assim. É um desafio da fundação, né, promover o nome de Jorge Amado para esse público, dessa janela, que talvez não leia tanto, vai preferir outros livros? É um desafio, né, até porque a gente tem um inimigo muito forte, né, que é a tecnologia. Então, hoje em dia, as pessoas querem ler rapidamente, ler pequenos blogs, ler no Instagram e trazer o livro, mesmo que eletrônico, para o jovem, é sempre um desafio. E a gente trazer Jorge Amado para essa geração, para entender o quanto essa literatura de Jorge Amado foi importante, não só para a Bahia, para a divulgação da Bahia, do povo da Bahia no mundo, mas o Brasil, né? O Brasil nasceu aqui, Salvador, a primeira capital, e tudo aconteceu aqui, e Jorge Amado captou de uma forma romanesca e muito ativa, com muita alegria também, a essência do povo da Bahia, do povo do Brasil, né? Então, a gente mostrar isso até para autoestima, né, do jovem. Claro. É importante ver como isso acontece. A fundação, ela cuida também das publicações, por exemplo, com a editora, da Companhia das Letras, alguma coisa assim, ou não entra, ou tem alguma relação assim, ou não? Como não, que é o... Porque eu falo muito assim, porque é uma das formas de, né, da publicação do livro, né, seja em formato digital, seja no formato impresso, para alcançar mais pessoas, né? Não, a Companhia das Letras é o selo editorial de Jorge Amado e é uma tratativa com a família. A gente tem até um selo editorial na Fundação também, que é o selo Casa de Palavras, que a gente publica muitas vezes produtos de seminários sobre a obra, ou estudos sobre a obra de Jorge Amado, ou produção literária da Bahia. A gente tem alguns livros, já temos quase 200 títulos. A gente não produz muito porque não é comercial, então a gente, por exemplo, concorre a editais e consegue, e aí tem as publicações. Mas a publicação de Jorge Amado, não. A família de Jorge Amado faz parte do nosso conselho, nos apoia, nos amparam, muitas vezes nos socorrem, mas os direitos autorais é da família e o selo de publicação é a Companhia das Letras. Tá. Então tem bem essa separação, né? Que legal. E expectativa para o evento esse ano, né? Acaba que teve as mudanças, você falou ao longo dos anos, a gente sempre não fala nem de querer mais, mas às vezes algo diferente, algo para surpreender positivamente, seja de estrutura, de convidado, de participante, de impacto. Qual que é a expectativa para esse ano? Eu acho que a expectativa desse ano está de uma crescente incrível, porque a gente ampliou os espaços, ampliou o espaço de programação infantil, a gente batizou o nosso espaço infantil de Espaço Infantil Mabel Veloso, que é na Praça das Artes esse ano, que é um espaço grande, vai ter contação de história, oficinas, espaço de sustentabilidade. Tá bem, a programação infantil esse ano está bem mais robusta, e a gente espera que as crianças venham, né, muitas crianças, e tem também essa homenagem à Mãe Stella. Estamos com uma exposição muito interessante a céu aberto do fotógrafo Antonello Veneri, que é um fotógrafo italiano, que cedeu fotos inéditas dela, de perfil de Mãe Stella, e estão expostas na rua. É uma exposição de rua, é algo que a gente nunca tinha feito, e está tendo muita... As pessoas estão... aceitação, as pessoas estão gostando, estão conversando sobre isso, já está sendo montada, né, que amanhã já é a abertura. E a abertura amanhã com o concerto da Orquestra Afro-Sinfônica e Danilo Caymmi, homenageando a Estela também. Eu acho que vai ser interessante. E é assim, a programação, porque a gente tem um espaço também que a gente chama de Flipelô Mais, que são os espaços que não estão na programação dita de oficial, entre aspas, não gosto muito desse termo, mas é o termo que a gente usa. E aí, cada espaço do Pelourinho promove, às vezes, a sua própria exposição, sua própria oficina, seu próprio bate-papo. Isso dobra a capacidade do evento e faz com que a comunidade se sinta pertencente à festa também. Isso eu acho que agrega bastante a ser uma festa imensa do jeito que é.
E eu acho que com a grande participação popular também. E falando nessa participação popular, qual que é a expectativa de número, assim, de pessoas nos A dias? gente acredita que a gente vai ter nos 5 dias mais de 200 mil pessoas. A gente acredita, pelos números dos outros anos. Esse ano, o comentário está sendo maior na cidade inteira, todo lugar que eu vou, as pessoas estão falando, está me dando até medo. Igual você falou da divulgação, né? Tem vários pontos da cidade divulgando o evento. Exatamente. E não é muita gente. Por mais que isso se divida ao longo dos dias, mas é muita gente passando no evento, né? Muita gente. Nossa, aí imagino que a ansiedade até aumenta, né? Porque... a ansiedade aumenta, porque é muita responsabilidade. Mas a gente faz com alma, então vai dar certo. Faço com alma e assim, não é a primeira vez, né? Vocês estão já passando por diversas situações positivas, desafios. Eu acho assim, sabe, Juliana? Como não é nada comercial, porque quando você está fazendo algo que você vai ganhar dinheiro, aquilo, você tem uma responsabilidade de entrega, né? Eu estou ganhando dinheiro, eu estou cobrando. Algo, né? Você está vendendo algo, então você tem que entregar muito. A gente não, a gente proporciona isso para a comunidade, porque a maior parte do recurso é vinda de apoio de projeto incentivado, né? Via Lei Rouanet, no caso do patrocínio da CCR, por exemplo. Então, por isso, a gente não cobra nada, ingresso nenhum. Paga os escritores para estarem aqui, porque eles se preparam, eles viajam, eles têm que vir, a gente faz questão de pagar eles. E, assim, é uma entrega absolutamente gratuita para o público. É claro que tem uma limitação de espaço, porque tem um teatro para 300 pessoas, eu vou botar minha cota, evidentemente que não vai dar para todo mundo. Mas ele vai estar no YouTube também, de graça. Então, essa entrega facilita a nossa vida, porque eu não estou ganhando dinheiro com isso. Se eu estivesse cobrando ingresso, eu tinha que estar com tudo absolutamente maravilhoso, não sei o quê. Né? Então, eu acho também que as pessoas aderem ao evento, porque se sentem... Ao espírito do evento, né? E protagonista daquilo. É uma festa nossa, é uma festa da cidade, do Pelourinho, sabe? Não é uma festa de alguém que chega de paraquedas num lugar, produz um negócio, vai embora, larga tudo lá. Não, é uma coisa que beneficia o Pelourinho. Então, por exemplo, a fachada da casa estava manchada essa semana, meio desbotada, aqui em Salvador tem chovido muito. Aí eu falei com a Condé, que é o órgão que toma conta, né, da cidade, que é o órgão do governo. Liguei para os amigos, né? Gente, por favor, dá para dar um tapinha na fachada? Tá feio, é cartão postal, vai ter muita gente. Então, na meia hora da conversa, o pessoal estava pintando, entendeu? Que legal. Eu acho que isso faz total diferença, né? Desde do fato do Jorge Amado ser baiano, de todo o trabalho de mais de 30 anos da fundação, isso traz fica mais orgânico, fica mais natural, fica mais prazeroso fazer. Exatamente. Não é igual você falou, ter uma grana ali, você tem que reverter esse dinheiro, você faz, você monta, você sai, você não tem, não tem sentimento envolvido. É como se fosse um serviço social, né? De estimular o livro, a leitura, a escrita, a literatura, porque é a única saída que a gente tem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para educar, é fazer com que as pessoas conheçam, né? Conhecimento. Eu acho que é a única coisa que ninguém tira de vocês. Pode ser rico hoje, amanhã você não é, mas se você tiver cultura, conhecimento, você dá a volta por cima e vai fazer outra coisa, e vai ensinar alguma coisa a alguém. Eu acho que isso é que é importante. Eu fico imaginando, assim, que o quão prazeroso deve ser, eu acho, e deve dar aquele alívio quando termina, né? Do tipo, além da questão física e mental, que o mega evento ele proporciona, mas do tipo, ufa, tanta gente, pessoas felizes, o objetivo... Deu certo, foi legal, né? Isso... Quando o último escritor que vem de fora viaja, aí a menina que trabalha deixa com a gente... no aeroporto, né, e vai embora. Logística, ela fala, só para você saber, o último já foi. E deu tudo certo, ufa. Aí eu posso respirar fundo, dormir tranquilo. Mas é bom, é muito bom. Claro. E assim, tudo bem que nem começou o evento, mas e o pós-evento, né? Já começa, a Filipelô é a maior iniciativa que a Fundação tem. Fora viver, fora existir, né? Sim. Atender os estudantes, as pessoas, o público, principalmente no verão. No verão que é o dia a dia, né? O dia a dia é louco. Mas fora isso, é o maior evento.
E agora eu estou acreditando, pelo histórico, desde maio que a gente tem experimentado, que quando acabar a Flipelô, a gente continua com o projeto das quartas free. E aí é esse movimento com as escolas, né? Trazer estudantes, continuar com isso. É algo que veio esse ano. Que veio ficar para o ano a gente continuar. E como... E o desafio maior, assim, que você vê? Acho que a manutenção do legado já é um desafio suficiente, vamos colocar assim. Mas para ser uma fundação sem fins lucrativos, depender do incentivo privado, é difícil, né? Mas o que você vê como mais desafiador, assim? Eu acho que tem a questão de manter uma estrutura física, de manter arquivos e acervo, e também tem a questão do próprio nome, né? Não deixar cair no esquecimento. Né? Muita responsabilidade, né? O acervo por si, do ponto de vista físico, dá muito trabalho, porque inclusive a gente já está com ele quase todo digitalizado, mas é um acervo que cresce, porque não se para de falar de Jorge Amado, e tudo que é produzido na imprensa e tal vem para cá, ou produtos de estudos e tal. Verdade. Então, cada publicação que saia vem para o acervo. Aí o acervo vai crescendo. Tanto que a gente agora já está reformando uma terceira casa, que são duas, para a gente ampliar o acervo. Então, esse é o grande desafio. E o grande desafio é fazer isso sem muita grana. Porque eu sempre comparo acervo documental à obra de saneamento básico. É necessário, mas ninguém quer pagar, porque não aparece. As pessoas querem pagar grandes estruturas, festas. E você ainda falou de saneamento, aquilo que você não vê, né? Porque está debaixo do asfalto ali, né? Então, tá às vezes não dá valor isso porque não valor, vê, e é essencial. Então, eu tenho que manter esse acervo, qualidade ideal de temperatura, por exemplo. Então, eu tenho que ter ar-condicionado. Eventualmente, tem que fazer recuperação de documentos, que com o tempo... Porque às vezes são originais, são únicos ali... livros de primeiras edições, que a gente tem que sempre estar prestando atenção nisso, então, e digitalizando as coisas todas, salvando na nuvem, no caso de perder alguma coisa. Então, essa manutenção é a obra de saneamento, que ninguém vê. Então, um projeto como a Flipelô é um projeto para dar a estrela para que as pessoas vejam a fundação, enxerguem isso, e, de alguma forma, alguma mais-valia seja revertida para a manutenção do acervo também. Porque, por exemplo, no projeto da Lei Rouanet, tem uma coordenação geral. Digamos que eu faço essa coordenação geral, mas eu sou funcionária da fundação, contratada pela fundação e tal. Então, essa coordenação geral eu não ganho, é revertida para a casa. É a casa que coordena, vamos dizer assim. Um pouco daqui, um pouco dali, mas é o que faz a gente ter uma verba que a gente chama de recursos próprios, que faz com que a gente pague as contas. Por exemplo, na pandemia, a gente pagava água, luz, telefone, etc., com um dinheiro que a gente tinha guardado. Então, é uma eterna matemática. Como diria um grande amigo meu, você precisa ser um pouco artista para ter a cabeça de curadoria, de pensar cultura, e um pouco normal para poder gerir isso como se fosse sua casa. Fazer conta na ponta do lápis. Pode isso? Pode fazer essa reforma? Pode reformar o telhado? Ou não? Vamos pedir apoio da Condé? Vamos pedir apoio do Shopping da Bahia, que é nosso mantenedor, sabe? A gente vai buscando as parcerias. Não é fácil, mas, assim, a equipe daqui é uma equipe muito enxuta e muito comprometida. Somos poucos. Mas... Como que é a estrutura organizacional, assim, para manter, né, a fundação? Como que é? Além de você, que tá no cargo de diretora executiva, quem mais está? Nós temos um conselho, que é a família, e mais algumas pessoas que a família indica. Esse conselho são 15 pessoas, eu acho. Eles indicam um presidente do conselho, que é Arthur Guimarães Sampaio, e ele me indica como coordenadora e diretora executiva. É assim. Aí, abaixo de mim, temos uma pessoa que faz a gestão administrativa financeira e lançamento de projetos, etc. e tal. Secretária, contas a pagar, 3 pessoas no acervo, que são 2 arquivistas, um bibliotecário e mais. Uma menina na loja, um café, na limpeza, entendeu? Ao todo, nós somos 13 funcionários.
3 funcionários. Quando a gente vai fazer um evento como esse, que é o caso da Flipelô, a gente contrata uma produtora, porque a gente não tem condição, mas todo mundo se envolve. Todo mundo assume algum papel a mais do que a sua função normal na casa. Por exemplo, durante essa semana, né? Sim. Todo mundo. Acho que um mês até os meninos que fazem a gestão do acervo, eles param pesquisa e atendimento a pesquisador, aí eles me ajudam a corrigir cards, corrigir programação, todo mundo se envolve. Aqueles detalhes do evento, né? De promoção, exatamente. Sim. Todo mundo fica voltado para a Flipelô. Aí, prestação de contas. Mas continua funcionando a fundação? Continua funcionando. Normal. Por isso você falou o a mais, né? Continuam as funções primárias e o a mais por conta do evento. Né? É um olho no peixe e outro no gato. Sim. É um ponto importante, você falou, tem que ter uma produtora para fazer o evento, né? Alguém especialista em grandes eventos e tudo mais. Tem. E Ângela, quem estiver assistindo hoje aqui, né, no dia de publicação do episódio, dia 9, nem sabia que estava tendo a Flipelô, quero ir. Tem como ir? Como retirar os ingressos? Fica por dentro da programação? Como que a pessoa faz? Não, tem um site, que é o flipelô.com.br, que está com toda a programação lá e o perfil das pessoas que estão participando. Fora o Instagram, né, da Flipelô também. Isso, está comunicando bastante. E todo evento, como eu já falei, é gratuito. É só chegar até o limite da ocupação do espaço. Então, olha a hora direitinho do que quer ver, chega cedo, fica lá esperando. Para garantir, né? Para garantir. E muitas vezes você vai no espaço, está cheio, não dá para você ir, mas com certeza em outro espaço vai ter alguma coisa que lhe agrada. Então, tem várias... dependendo da atração, né? Vai ter mais pessoas por conta da pessoa. E tem também uma rota gastronômica inspirada na culinária africana esse ano, que é a homenagem à Mãe de Stella, de Oxóssi. E os 40 restaurantes no Pelourinho produzem um prato específico para a festa com preços promocionais. Então, tem um cardápiozinho da rota gastronômica, e aí a pessoa pode escolher também onde ir e tal. É muito interessante. Tem uma rota das artes, que é das galerias de arte, que também estão com exposições já organizadas para a Flipelô. Os museus promovem gratuidade durante a Flipelô. Tem o Museu do Mar, tem a Casa do Carnaval, o Museu Eugênio Teixeira Leal, tem muitos museus aqui no Centro Histórico. Tudo isso tem na programação. Então, é só olhar e vir. E se não quiser olhar, vem e olha aqui. Vem para fazer de surpresa, né? Chega aqui, fica passando o olho, perguntando o que está acontecendo e pronto. Não, é até prático, não tem que retirar antes o ingresso, uma garantia, nem nada, só chegar e fazer parte. Só chegar. Que bom. Ângela, obrigado, adorei assim, a conversa. E você se programe para vir para a Bahia participar da Flipelô. Pois é, o que eu ia falar agora é que o que a conversa rendeu para mim foi vontade de participar do evento. Pois no final das contas. Vamos programar assim. Se programa para vir, é muito bom, muito bom. Eu sou suspeita, mas é bom. Sim. Não, por tudo que você falou aqui, não tem como não ser bom. Me convenceu logo nos primeiros minutos. Fora essa magia toda do Pelourinho, né? Que é incrível. Eu conheço o Pelourinho, mas tem muitos anos. Deve ter mais de 10 anos, assim. Fiquei pouco tempo em Salvador, né? Enfim, mas eu preciso de uma experiência mais completa, e se for literária, então, melhor ainda. Melhor ainda, venha para cá. Sim. Então, obrigado, viu, Ângela? Tá bom, um abraço, viu? E bom evento, que dê tudo certo. Tô aqui torcendo. Então, tchauzinho, até mais. Tchau.